Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre os pronombres interrogativos. Ok pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala de pronombres interrogativos, esta palavra interrogativo sugere, interrogar, sugere indagar, fazer perguntas, não é isso? E por aí a gente percebe que os pronombres interrogativos servem basicamente para isso, para fazer perguntas em espanhol. Então, do ponto de vista conceitual, os pronombres interrogativos são aqueles pronombres que reemplaçam o sujeito com a intenção de perguntar, ou seja, substitui um sujeito com a intenção de perguntar. Então, quando a gente fala de pronombres interrogativos, a palavra-chave é essa aqui, é perguntar. Esta é a primeira palavra que tem que vir à nossa mente, porque os pronombres interrogativos servem, basicamente para fazer uma pergunta, ok? Agora a gente vai conhecer quais são os pronombres interrogativos e na sequência a gente vai ver as suas situações de uso, em que momentos devo utilizar cada um desses pronombres interrogativos. Vamos lá. Nós temos quanto, quantos, quanta, quantas, Esse pronome aqui, conforme vocês podem perceber, ele sofre flexão de gênero e de número. Tem ele no singular e no plural, e tem ele no feminino, isso, e no masculino, ok? Quienes, em português é o quem, certo? Aqui na língua espanhola tem o seu singular e tem o plural, ok? Temos o que, qual, quales, como, donde, quando e aonde. Conforme vocês podem perceber, que todos os pronombres interrogativos eles são acentuados, com o intuito de dar ênfase àquilo que se deseja, isso perguntar, ok? Agora a gente vai ver as suas situações de uso, quando é que devo utilizar, cada um desses pronombres interrogativos. Vamos lá, uso dos pronombres interrogativos. Vamos começar. Quanto, quantos, quanta, quantas, se usam para perguntar sobre quantidade ou preço. Ou seja, estes pronombres interrogativos aqui, eles são utilizados basicamente para perguntar sobre quantidade ou preço, É o que a gente vai ver agora nos exemplos. Quanto pão queres comprar? Ou seja, quanto pães você quer comprar? Ou seja, perguntou sobre a quantidade de pães, não é isso? Quantos empregados tienes em tua empresa? Quantos empregados tem na sua empresa? Perguntou sobre a quantidade de empregados. Quanta gente vai chegar? Quanta gente vai chegar? Perguntou sobre a quantidade de gente. Quantas alunas há nesta escola? Perguntou sobre a quantidade de alunas, não é isso? Então, é isso. Esses pronombres servem para perguntar sobre quantidade ou sobre preço, Exemplo, quanto custa ele coche, Pode ser utilizado para fazer uma pergunta sobre preço, Exemplo, quanto custa ele coche, ou seja, quanto custa o carro, não é isso? Sobre quantidade ou sobre preço. Vamos para o próximo. Quienes se usam para ser perguntas sobre persona. Então, eu vou utilizar esses dois pronomes aqui para fazer perguntas, relativamente a pessoas. Exemplo, quem tem um bolígrafo rojo, ou seja, quem tem uma caneta vermelha, ou seja, perguntou sobre a pessoa, isso que porventura venha a ter uma caneta vermelha, ok? Quem são essas chicas, quem são essas meninas, quem são essas garotas, Mais uma pergunta, se referindo, às meninas, às garotas, ou seja, sobre pessoas, ok? O que se usa para perguntar algo sobre coisas concretas ou abstratas. Coisas concretas, ou coisas abstratas. O que são coisas abstratas, pessoal? Coisas abstratas são aquelas coisas que existem, e que não têm presença física, Isso não tem como você tocar. Por exemplo, amor, paixão, ilusão, Isso não tem como você tocar na paixão, Isso? Então são coisas abstratas. Que foi de la ilusão, ou seja, o que aconteceu com o sonho. Então está fazendo uma pergunta sobre o sonho, isso, ou sobre ilusão, que são coisas abstratas, ok? Qual ou quales pide uma seleção ou uma eleição de uma lista real ou imaginária.
Ou seja, aqui quando você vai utilizar qual ou quais, né, a gente vai ter uma ideia de seleção de uma coisa no meio de tantas outras. Ok? Vamos lá. Qual é tu color favorito? Ou seja, qual é sua cor favorita? Aí você vai selecionar no meio de tantas outras cores a sua cor preferida e vai dizer. Então, pessoal, aqui não está uma ideia de seleção de uma cor favorita no meio de tantas outras, ok? Quais películas são as melhores? Ou seja, quais os filmes são os melhores? É isso. Outra ideia de seleção no meio de tantos outros. Aqui seleciona-se os melhores filmes, né, no meio de tantos outros que existem. Ok? Sempre quando a gente vai utilizar qual ou quais, a gente vai ter essa ideia de seleção, né, de uma ou várias coisas no meio de tantas outras que existem. Ok? Vamos lá. Como indaga sobre a maneira ou el modo de alguma coisa, né? Isso pergunta sobre a maneira ou o modo com que vai fazer, né, alguma coisa. Exemplo: como vas a trabalhar? Em coche ou em autobus, né? Como é que você vai trabalhar? Você vai de carro ou vai de ônibus, né? Então está perguntando sobre a maneira ou sobre o modo com que você vai, né, chegar, né, ao trabalho, ok? Donde se usa para indagar el local em que ocorre algo ou em que alguém está. Vamos lá. Donde há um supermercado, né? Está perguntando sobre o lugar onde tem, né, um supermercado, certo? Então, para isso a gente vai utilizar donde, ok? Outro pronome, quando. Quando se emprega quando se quer saber o momento em que ocorre algo. Ou seja, a gente emprega quando, né, quando a gente quer saber o momento, né, em que alguma coisa vai acontecer. Exemplo: quando vamos juntos ao cine, ou seja, quando nós vamos junto ao cinema, né? Eu quero saber em que momento, né, nós vamos junto ao cinema, certo? Então, para isso a gente utiliza quando, conforme vocês podem ver aqui. Quando se emprega, quando se quer saber o momento em que ocorre algo. Então, aqui deseja-se saber em que momento nós vamos junto ao cinema. Para isso a gente utiliza quando, ok? Próximo, adonde. Adonde se emprega quando ele verbo implica movimento para indicar destino. Então, quando o verbo indicar movimento, né, para indicar destino, né, isso a gente utiliza adonde. Exemplo: adonde vas? Observe o verbo ir implica movimento, né, isso para indicar destino, né? Onde você está indo, por exemplo, né, traduzido para o português. Então, quando o verbo implicar movimento, né, para indicar destino, a gente vai utilizar adonde, ok? Então, valeu, pessoal, até a próxima, né? Vocês viram aí sobre os pronombres, né,